A maioria dos vendedores acaba perdendo muito tempo com aquele lead que não está disposto a comprar. Quais são as 4 coisas que a gente aplicou aqui dentro da Full Sales para conseguir garantir um nível alto de qualificação? Olha, o SDR, quando ele tá fazendo o primeiro atendimento, ele tem uma influência na conversão final, sabia disso? A qualificação não quer dizer que a pessoa está pronta para comprar. Se a pessoa não confia na empresa, aquele baralho de cartas acaba caindo de uma vez só. Agora, se você não trabalhar aumento de confiança nessas 4 etapas, esse cara aqui vai ter que fazer uma call absurdamente gerar uma confiança do nada. O cara só me passa o preço que eu já confio em vocês. Por isso que político corrupto consegue ser eleito só de aparecer várias vezes. Quem é ruim, usa isso. Por que você que é bom não usa? A maioria dos vendedores acaba perdendo muito tempo com aquele lead que não está disposto a comprar. Durante esse vídeo a gente vai te mostrar quais são as 4 coisas que a gente aplicou aqui dentro da Full Sales para conseguir garantir um nível alto de qualificação e o lead que chega na reunião de vendas já com a cabeça de conseguir passar o cartão. Então, até o final desse vídeo você vai entender como é que a gente consegue construir toda essa narrativa com pré-vendas e marketing para quando o lead chegar na call, ele já chegar mais pronto para comprar. Eu tô aqui com o meu sócio, Vinícius de Sá. Fala, Matuta. Bora! A gente vai falar hoje sobre o tema de qualificação usando marketing e pré-vendas, com esses 4 principais tópicos. Vamos começar de trás para frente com o pré-vendas. Quais são as coisas que você acredita dentro do pré-vendas que são essenciais para conseguir qualificar o lead e ele chegar na call já mais pronto para comprar? Olha, o SDR, quando ele tá fazendo o primeiro atendimento, ele tem uma influência na conversão final, sabia disso, Matuta? Ah, é? Se ele faz um bom atendimento, um atendimento de valor, principalmente pelo telefone, quando ele agenda, esse cliente está mais propenso à compra. Porque ele faz um spin selling, ele faz uma demonstração de O autoridade. spin selling, o que é? Só para... O spin selling são perguntas que elas causam diversos sentimentos nesse cliente. Primeiro, ser compreendido e ser ouvido, implicar a dor, perguntas inteligentes mostram que você é inteligente, que você sabe do assunto. Imagina um especialista em alguma coisa, um médico, especialista sei lá, em tíbia. Você quebrou a tíbia e ele faz aquelas perguntas que você, cara, essas perguntas fazem sentido. Então, pelas perguntas, ele entende que aquela empresa pode ajudá-lo, digamos. E aí, nesse repertório de atendimento pela voz, a voz também influencia. O pitch do agendamento, porque tem que ser vendido o agendamento, também influencia a entender que a empresa é ideal. Tudo isso é feito para que o cliente ele entre mais propenso e mais aberto na reunião. Por isso que existe uma análise de conversão de agendamento por SDR. Por mais que não seja ele que chute para o gol, o passe para o gol ele é tão importante quanto o chute para o gol. E aí a gente consegue metrificar isso a partir do trabalho do SDR, quando a gente tem diferentes taxas de conversão de SDR para SDR de agendamentos gerados. Então, durante a reunião ali do SDR, ligação do SDR, ele faz perguntas para conseguir entender o negócio da pessoa e já de alguma forma encaixa um pouco da solução, ou não? Não encaixa bem a solução, mas ele diagnostica, ele implica problema, ele faz com que a pessoa entenda que a empresa com que ele está contactando é profissional, ele faz perguntas às quais a pessoa entende que essa empresa tem expertise, né, no que está fazendo, então tudo vai criando uma consciência de confiança mesmo. Eu falei para o meu time de marketing, olha que interessante, né? Obviamente, para o nosso time de marketing aqui, eu falei o seguinte: cara, o nosso produto, por exemplo, todo mundo quer comprar. Quem não quer aumentar vendas com a mesma estrutura, com o mesmo investimento? Todo mundo. O que impede de um cliente comprar da gente? E aí eu falei para eles que é a confiança. Mas isso também está no livro Great SEO Within, que é de um cara que... Ele era um cara que fez 21 empresas se tornarem unicórnios. E ele falou, e apesar de ser uma pessoa de tech, ele falou muito bem de vendas, porque vendas é criar esse elo de confiança. Então, o processo comercial do marketing para vendas a vendas é construir confiança, porque todo nosso cliente que está vendo a gente quer vender mais. Aí é o quanto ele vai sentindo-se confiante para isso. Aí a gente tem que a obrigação de ir demonstrando em várias etapas, não só vendas, pré-vendas e marketing também, né, em comunicação, que a gente é uma empresa a ser confiável. Legal, legal. E é interessante falar até sobre esse ponto do que o Vini comentou, que a qualificação não quer dizer que a pessoa está pronta para comprar.
Porque a pessoa pode ter muito dinheiro, capacidade financeira, estar no momento de compra e não confiar na empresa. Se a pessoa não confia na empresa, aquele baralho de cartas que está sendo construído ali da narrativa completa, acaba caindo de uma vez só. Né? Então, se existe um gargalo ali no pré-vendas na parte de qualificação e por algum motivo ela perde a confiança na empresa, que precisa ser construída ali, quando ele chegar na reunião de vendas, ele acaba ficando com aquela pulguinha atrás da orelha que faz com que a pessoa não compre. Então é legal sempre ter em cada detalhe do setor comercial, é isso que a gente faz aqui, né? A gente treina e constrói esse processo para que as empresas também consigam fazer, garantir que a pessoa que está recebendo a ligação do SDR, recebendo a ligação do pré-vendedor, ela sinta essa confiança na voz do pré-vendedor, que é a primeira etapa. Né? Então, a primeira dica que eu acho que eu daria para a pessoa que está assistindo é fazer ligação do pré-vendas, cara. Eu acho que é uma das coisas que é primordial e garante que você consiga passar credibilidade, consiga passar confiança, consiga passar ali a autoridade da empresa pelo telefone, e os melhores SDRs que a gente tem, é surreal o tratamento deles via telefone. Eu vejo, por exemplo, o Raul, o Anderson, quando eles, que são os nossos top SDRs hoje, né? Quando eles ligam para o cliente, cara, o cliente do outro lado ele consegue sentir no tom de voz a seriedade da empresa. E não à toa, quando eles agendam, acaba fechando muito mais vendas. Não é verdade? Com certeza, muda totalmente, cara, porque ele consegue convencer um agendamento e deixar a pessoa aberta para compra. Isso é muito importante metrificar também. Legal. E aí tem o spin, né? Só pra gente finalizar isso daqui, o que é o spin da reunião do pré-vendedor? A gente chama 2 tipos de spin. A gente mudou até o nome para não confundir. Existe um spin selling, existe a nossa terminologia de spin. Só que a nossa terminologia de spin a gente chamou de efeito. Quando um tenista bate numa bola, para ela ir mais rápido, ele põe um efeito nessa bola. Quando o SDR agenda para o cliente mais propenso a comprar, ele coloca um efeito, ou spin, né? A gente fala efeito para não confundir mais com spin selling. Mas o efeito é quanto eu vou abrir esse cliente para uma reunião de vendas. E o spin selling é um processo de perguntas que significa situação, problema, implicação e necessidade de solução, que através das perguntas o cliente entende que ele precisa mais urgentemente resolver essa necessidade, porque não resolver o setor de vendas, no nosso caso, implica em muito mais efeitos colaterais. Ou, se você é do ramo de contabilidade, o que implica do cliente não ter uma contabilidade bem definida, vai implicar Pagar mais imposto? isso aí, e pagando mais imposto, o que acontece? Menos lucro, o que acontece? Menos patrimônio pessoal, e por aí vai. Então, Então, a na parte implicação- da medicina, por exemplo, não cuidar de uma doença, cara, pode virar algo pior, não é? Exatamente. Ótimo. Então, legal. E na parte de pré-vendas é isso. Antes do pré-vendas, tem um ponto do funil, né? O funil também interfere na forma como a pessoa está disposta a comprar. E é interessante porque um lead qualificado que vem por um funil, que não prepara tanto a pessoa para comprar, traz um lead mais barato, em alto volume, qualificado, só que não tão pronto para comprar assim. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um funil aqui de isca gratuita. E olha que interessante, a pessoa que só baixa lá um playbook, que é um playbook de estruturação comercial que a gente distribui aí pela internet, você já deve ter visto o anúncio, para conseguir baixar, ele agenda muito pouco. Ele nem atende o SDR, porque a intenção de compra nesse funil em específico não existe. A pessoa só quer baixar um playbook. Mas na página de obrigado, quando a pessoa acabou de baixar o playbook, a gente dá a oportunidade para a pessoa fazer o que a gente chama de pré-agendamento. O que é um pré-agendamento? É a pessoa selecionar um horário de melhor escolha para ela, em que ela consiga conversar com a nossa equipe para entender se a gente consegue encaixar alguma solução na operação dela. As pessoas que pré-agendam têm uma taxa de agendamento e vão para a reunião de um nível muito maior. Só para você ter uma ideia, eu bati com ele aqui, que é o nosso gerente de pré-vendas. Isso. E a gente viu que o pré-agendamento está gerando 25% de agendamentos. Olha aqui, então, a cada 4 pessoas que pré-agendam na isca gratuita, eu tenho uma pessoa que agenda. E o custo é muito baixo do agendamento, né? Por quê? Porque pelo custo de isca ser muito baixo, ter um volume muito grande de pessoas, mesmo um volume pequeno de pessoas pré-agendando, eu tenho um custo muito baixo por agendamento feito. Só que perceba, a pessoa não somente baixou a isca gratuita, ela deu intenção de agendar.
e por dar atenção de agendar, eu acabo fazendo com que a pessoa esteja mais pronta para comprar. Mesma coisa funil de aplicação, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de agendamento de um funil de aplicação de uma isca gratuita? Falar assim, numa média de 15% para funil de aplicação para 5% de funil de aquisição. Então são 3 vezes mais, Sim, não é? até às vezes menos, né? A aquisição às vezes é 3 a 5%, aplicações de 13 a 16%. Legal. E quando a gente conta sobre leads qualificados ainda, a aplicação vai para... Já teve 50%, não é? Sim, Então, 40%. 40%, 50%. Pessoas que então, da onde o caminho que vem o lead, mas sempre, né, quanto mais barato o lead, dependendo do funil, mais difícil é de agendar e quanto mais caro, isso é uma proporção que nem sempre é verdade. Mas tem funis, cara, que você pega a pessoa por uma isca paga ou gratuita que é qualificado. Digamos que, por exemplo, você vai vender ou vai deixar a pessoa baixar um e-book de como você fazer uma cirurgia neurocerebral, né? Imagina, obviamente tem os curiosos, mas digamos que não existam os curiosos, que é uma parte do funil. A pessoa que baixar, em geral, é super qualificada, porque ela quer resolver isso. Ela quer saber como é que ela faz uma cirurgia neurocerebral. Dei um exemplo esdrúxulo. Não necessariamente ela quer comprar uma pós de cirurgia cerebral. Ela está só interessada no assunto. Exato, mas ela é um lead qualificado. Quem é lead qualificado? É quem se interessa, a tua solução pode ajudar e pode pagar. Não que necessariamente quer comprar. A sua solução ajuda. Ele pode pagar, esse cara é um lead qualificado. Às vezes ele vai ser apresentado que, poxa, uma pós de aprender a fazer uma cirurgia vai te alavancar a carreira. Só basta ele ser apresentado uma oportunidade muitas vezes. Então, esse cara vem em mais volume, mas com menos intenção de compra, enquanto um cara que você faz um anúncio, olha, compre uma pós-graduação com o professor tal. Aí a pessoa, poxa, é minimamente interessada, né? Claro que a gente está falando, né? Queria eu que de 100 leads a gente vendesse para 20. Em geral, não é isso. Você vai olhar para uma operação eficiente e vai vender para 5, em geral, né? Tem gente que vende para, assim, super eficiente. Tem gente que vende para 1% ou 0,5%. Tô falando de lead até venda, né? Tô falando de etapas, né? Porque tem lead para agendamento, de agendamento para comparecimento, de comparecimento para conversão e para venda, né? Você vai perdendo eficiência em cada uma das etapas. Exatamente. Mas tu jogar tudo pro vendedor, se vira aí, imagina ele falando lá, doido, né? Vem o lead, ele tem que parar a ligação para atender, fazer follow-up, é uma loucura, por isso tem que ter um processo. E aí você trouxe pré-vendas. E também a parte do funil em específico. Só para conseguir pontuar também, eu achei ótimo, assim, o tema do funil interfere. Então, o que o Vini comentou, acho que é legal aprofundar sobre esse tema, que vem antes do funil. A escolha do funil é uma coisa, por exemplo, eu posso escolher ter um funil em que a pessoa preenche um formulário para entender melhor do meu produto, ou um funil em que a pessoa está baixando uma isca. Agora, o tema do meu funil interfere. Se eu estou falando com um público um pouco mais amplo, exemplo, eu faço um anúncio falando sobre vender mais. Quem quer vender mais? Todo mundo, não é? É uma coisa. Agora, quando eu falo sobre um problema específico no funil, eu tendo a trazer um lead, que é um lead que tem um interesse mais específico. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre estruturação comercial, isso tende a trazer um lead em uma taxa mais qualificada. É um lead que tende a ser um lead que vem mais pronto para comprar. Por quê? Porque vender todo mundo quer. Agora, vender, que é o cara de 10 mil, que está faturando 10 mil por mês, e o cara que vende 1 milhão. Então, por ser pouco específico, eu tenho um alto volume, só que uma baixa qualificação. Enquanto eu posso ter um volume menor, mas uma qualificação muito maior. Então, o tema do funil, que é como eu vou chamar a pessoa, o gancho pelo qual eu chamo a pessoa, garante que esse funil vai funcionar mais ou vai funcionar menos. Que entra também no anúncio. Isso aí. Que é a próxima etapa. Ah, que legal. Tu chegou no anúncio. Gosto de anúncio pra caramba. Então, anúncio, cara, é o que deveria filtrar ao máximo o cliente para garantir que ele vai chegar pronto para comprar. Ele é o primeiro ponto de contato, né? Eu acho que é o seguinte, não é o primeiro, às vezes não é o primeiro. Às vezes o cara veio o cara que veio aí no escritório presencial hoje, o cara, poxa, eu vi um conteúdo seu. Legal. E aí depois ele viu o anúncio, depois viu um funil, que depois veio para venda.
Eu vou dizer o seguinte, Matuta, e você talvez concorde comigo. Primeiro vem conteúdo na linha, né? Conteúdo, anúncio, funil e pré-vendas. Esses todos terminam onde? No vendedor, né? Agora, se você não trabalhar aumento de confiança nessas 4 etapas, esse cara aqui vai ter que fazer uma call absurdamente gerar uma confiança do nada. Se ele for muito bom, ele consegue. Mas o trabalho do pré-vendas do marketing é trazer... A gente brinca que, apesar desse cara vender... A gente fala, cara, você vai vender para qualquer um que seja cliente ideal. Tá? Cliente ideal a gente vende, cliente não ideal a gente não vende. Isso fique claro. E aí, só que o marketing falou o oposto. Cara, você tem que criar tanta confiança na pessoa chegar aqui, como a gente fala que se esse cara for o garçom, ele fecha a venda. De tão confiante. A pessoa, cara, só me passa o preço que eu já confio em vocês. Então, na minha perspectiva é o seguinte, a gente tem a oportunidade no conteúdo de gerar desejo de compra. Depois do conteúdo tem do anúncio. A gente, no almoço eu tava lá com o time de marketing, que você me enfiou no meio da galera de marketing, estou mais trocando ideia, eu gostei da parada. E aí eu mostrei um monte de cliente absurdamente grande que é nosso. Vamos lá, Nicolas Ferreira, o Zé André, V4, Dema de Oliveira, Lucas Gibson, por aí vai. Tem um mosaico gigante lá de pessoas assim super relevantes, né? Esse também. E aí eles falaram assim, eu mostrei para eles, falaram, cara, vamos fazer um anúncio sobre esses clientes. Ou seja, porque eu lembro de um cliente que veio assim, cara, eu só vi o tio Uli, que é um influenciador de finanças grande, né? Falando, poxa, eu comprei da Fulcê, os caras, meu time vendeu. E o cara veio só com isso na cabeça. Podia ser o mais ela do SDR, mais ou menos, né? Que aí o cara vai, pô, peraí, também um SDR ruim desse eu não vou querer. Mas só não pisar na bola que o cara vem comprado, né? Então, a gente tem as 4 oportunidades de criar consciência para esse cara comprar. Então, a influência de compra, a gente consegue ver em anúncio, por isso que a gente tá olhando muito para qual anúncio gera mais ROAS. Sabia que tem anúncio que gera um lead mais caro, só que um ROAS é maior também? Sim. Parece que é matemática, mas não é. Poxa, o lead mais caro vai dar um custo mais caro, às vezes não. Porque... Às vezes esse anúncio está filtrando aquela pessoa, trazendo mais confiança e credibilidade. Eu prefiro olhar para em vez de filtro, eu prefiro olhar para criação de confiança, não só filtrar. Mas ele aproveita filtra também, né? Mas eu acho que ele cria mais confiança porque pensa assim, digamos o cliente ideal, o cara que tem grana, ele tá lá escrolando, ele não vai clicar em qualquer anúncio. O filtro pessoal dele é muito alto. Ele, pô, mais um anúncio? Não. Mais um anúncio que, uau, esses caras sabem o que fazem. Realmente eu queria aumentar mais vendas. Mas tem tanto picareta por aí. Mas olha só, esse cara tá me dizendo que atendeu tanta gente. Isso no anúncio, pensando nele. Caraca, ele entra cético, mas ele, pô, deixa eu ver qual é. Aí vem no Facebook, no nosso funil. A nosso funil a gente colocou agora todos os nossos depoimentos lá. Né? Tu fez uma coisa muito legal. 470 depoimentos. Gente, o Matuta pegou e colocou no funil uma programação que o funil, né, tem uma seção que vai direto para o banco de depoimentos. Você pode escolher qual que é o nicho, né, e você vê uma carambada de depoimento. Então, por que você colocou isso? Para gerar o quê? Confiança. A segunda seção, embaixo do botão, tem marcas que já são nossos clientes, confiaram na vez. Gente, a gente escolheu as marcas mais conhecidas. Aí a pessoa, pô, peraí. Os caras atendem Beautiful Smile, atende EV4, Easy Market, por aí, um monte de marca lá. Bacana, né? A clínica Unique, a maior clínica de cirurgia do Brasil, a Endogin, etc. E aí, a gente está construindo aquela credibilidade. E aí a pessoa entra no funil, vai para o pré-vendas, ou seja, quando a gente vai ver a conversão do closer, cara, que o closer não saiba disso, porque a gente tem que colocar na cabeça do closer que ele é o maior influenciador da venda, e ele é de fato, tá? E de fato um closer muito bom não precisa de nenhuma influência, nenhuma. Mas quando a gente vai olhar isso, o anúncio influencia. Por que o anúncio influencia se é o closer que vende? Por que é o funil que influencia se é o closer que vende? Né? Por que a pessoa que vende muito mais fácil quando vende um webinário, vende de um evento presencial? Porque tem influência prévia.
né? E existe também a criação de confiança, acredito em várias coisas, né? Por exemplo, a primeira delas é a transferência de autoridade. Se, por exemplo, o Alfredo Soares fala bem da gente, pô, a pessoa que confia no Alfredo, por exemplo, vai olhar pra gente como uma autoridade mesmo que a gente não tenha falado nada. Só de estar em conjunto, É. entendeu? O cara que veio aí falou, ele perguntou, eu perguntei, pô, da onde você conheceu a gente? Ele falou, eu vi um conteúdo do Alfredo falando bem de vocês no teu Instagram. Olha que legal. Ele só veio aqui, se deslocou, e é um cara que tem uma empresa há 65 anos, velho. Que Começou interessante. no avô dele. Então, a Entendeu? transferência de autoridade, segunda coisa, eu acho que é o skin the game. Quando, Legal. por exemplo, o Yuri, ele fazia aqueles conteúdos de call de venda, já ainda até pra conteúdo, que é a próxima etapa, né? Mas conteúdo e anúncio, cara, eles são muito semelhantes. A gente tem percebido até que bons conteúdos têm performado bem como anúncio. Principalmente conteúdos que elevam o nosso nível de autoridade, sabe? Skin in the game, também prova social, quando a gente conta depoimentos de pessoas, mostra os clientes que a gente já atendeu. O tio Uli, por exemplo, esses dias mandou uma mensagem pra mim falando que um cara gigantesco, tipo de mais de 4 milhões de seguidores, viu um anúncio do tio Uli falando bem da gente e pediu pra falar comigo. Ah, que legal. Aí, por quê? Porque ele viu que o tio Uli tava recomendando. E se o tio Uli tá recomendando, deve ser algo bom, né? Então, a pessoa ela utiliza da prova social para conseguir trazer a autoridade pra gente. Então, mesmo que não conheça, funciona muito bem. Eu me lembro porque tinha um mentor nosso que ele tirava foto com um grande guru dos Estados Unidos e por tirar foto com esse grande guru, ele dizia que, cara, a autoridade dele crescia absurdamente. Tirava foto com o cara na praia, sabe? Mas esse guru é um real deal, né? Um cara de tecnologia. É um guru no bom sentido, né? Então, mas tipo assim, no sentido de que, cara, se você tira uma foto, por exemplo, a pessoa tira uma foto com o Roberto Justus, que ficou anos na TV aberta falando sobre empreendedorismo, querendo que todo mundo fosse sócio dele. Se você tira uma foto abraçado com o Roberto Justus, o que a pessoa vai pensar? Pô, óbvio. Não, mas esse pessoa específico, eu comprei uma imersão, onde eu te conheci, uma imersão de 15 mil, o closer sendo horroroso, assim, e o cara lendo, era novo o closer, né, cara, sei lá, ele leu um script, assim, pra mim, e o cara só me manda o Pix, mas eu comprei porque eu vi a autoridade percebida, e ele ensinava pra gente a autoridade percebida. Ele tava no maior palco do mundo, com a maior premiação do mundo. Sim. Eu falei, pô, tem que aprender com o maior do mundo, no maior palco do mundo, com a maior premiação do mundo. Eu não precisava mais nada para convencer que eu podia pagar 15 mil reais para estar lá, entendeu? É isso. E aí não foi isso? Foi. Então, foi isso que eu paguei confiança, também. É a confiança. Então, selos, marcas, você tem que expor diversas vezes, e às vezes várias vezes, né? E você que tá em casa, ó, cara, é o seguinte, confia na gente, eu sou o diretor de entrega, eu fiquei até 21h30 ontem, eu vou ficar até 21h30 hoje, fazendo entrega. A gente é disparado, entrega muito melhor que a concorrência, não vou citar nenhum nome, mas se você quer vender mais, eu sou o cara obstinado para fazer você vender mais. Alguns da concorrência que até aprenderam com a gente, né? É verdade. Agora não vão conseguir, agora não acende mais cópia. Sabe por quê, Matuta? A partir, né, desse mês, a gente está entregando 100% do processo feito pela gente com a nossa inteligência. Fez em 5 minutos. Aí o meu gerente de entrega me corrigiu, né? Em 5 minutos. Eu fiz 3 horas de call com o cliente, quem já fazia de onboarding, mas agora eu produzo 100% para ele. Inclusive, dessas 3 calls, uma call já é na de venda. Eu já pego na de venda, já coloco dentro do meu prompt para construir com a nossa inteligência, a nossa revisão humana, e os inputs dele, o processo dele, com o melhor que existe de comercial. Então, se você quer ter um comercial Ferrari, acho que é o segundo ou primeiro link da descrição, você já agenda. E se você falar o código secreto, que eu vou te falar aqui, você fala pro SDR, ele vai me chamar na call, e eu vou ficar lá com você trocando ideia e passando meus insights. Qual código secreto é #ChamoVini. Chama o Vini. Chama o Vini. E aí eu vou lá na call. Aparece. E se eu não aparecer na call, eu vou dar 5 mil de desconto, só porque eu não apareci na call. Caraca. Num dia que ele estiver viajando, não pode. Como é que vai aparecer, né? Não existia, eu dei agora esse desconto, viu? Ah, é? Dei agora esse desconto. Então Meu coloca Deus do céu. #Chama o Vini. Não aprova isso aí, não. Eu tiro do meu... Não, tiro do meu nada, pô. Prova aí, cara. Deixa Caraca, 5 mil? Não, beleza. Vai lá, fala o Chama o Vini. Tá, 5 mil. Agora eu já falei 5 mil, né, agora cara? Já foi. Podia então, ter beleza. falado 1 mil, né? Mas vamos só revisar, então, o que faz o cliente chegar pronto pra comprar
nesse conteúdo super direto, né? Que a pessoa pode assistir aqui em menos de 30 minutos de aprender tudo isso. Então, ó, é até legal, compartilha, tá? Esse vídeo, porque esses conteúdos mais skin the game, que a gente mostra realmente o que a gente tá fazendo pra conseguir gerar o resultado que a gente gera, você não acha em qualquer lugar, não. Principalmente porque não tem muitas pessoas que têm o resultado que a gente tem também, né? É verdade. Então, o primeiro ponto é, o pré-vendedor, ele precisa fazer uma ligação. Segundo, entender que diferentes tipos de funis geram um nível de comprometimento diferente. Terceiro, você entender que o tema do teu funil influencia muito. O quarto é sobre os anúncios e os conteúdos elevarem o teu nível de autoridade, o teu nível de confiabilidade, principalmente por meio do quê? Transferência de autoridade. Você pegar, por exemplo, autoridades relevantes no teu nicho que falam bem de você se você conseguir. Esse dia eu tava com um cara que é o melhor assessor da XP. Ah, é? Tava trocando uma ideia com ele quer virar cliente nosso. Tava trocando ideia, me mandou mensagem até no WhatsApp pra eu agendar uma reunião com ele. E a primeira coisa que ele falou é, cara, quando começou a XP, eu comecei junto com o Guilherme. E o Guilherme sempre me falou pra ensinar o que eu tô falando. O Guilherme que ele tá falando é o Benchimol. Cara, olha que interessante. Só ele falar essa frase, o que você pensa? Pô, o cara é o pica do assessoria de investimento. Por quê? Porque se o Guilherme Benchimol, que é o cara da XP Investimento, tá falando pra ele ensinar, acabou. O que ele precisa falar mais? Me passa o Pix, não é? É isso. Então, quando você tem essa autoridade percebida, principalmente com pessoas que são relevantes para quem você quer vender, acabou. Você pega alguém que tem uma autoridade percebida muito grande e faz a transferência dessa autoridade para você, tá tudo certo, como a gente comentou também do Alfredo, né? Que pro nosso caso também é uma pessoa muito relevante, porque é uma pessoa relevante no nicho de empreendedorismo. Então, tem, por exemplo, o Antônio da Silva. Cara, é um cara que tem 1 milhão de seguidores. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não. Quando ele me dá um Rolex, para provar que eu ajudei ele a chegar a 4 milhões por mês, o que isso mostra pro público? Ah, é, Que, pô, prova. Pô, não é? É. Então, quanto mais eu consigo colocar isso no meu conteúdo... Podia ter um anúncio disso aí. Anúncios, Faz vamos o fazer. anúncio, pô. O Antônio me mandou mensagem falando que quer fazer um conteúdo em collab comigo. Ah, vai dar bom. Será? Eu tava perguntando Vai dar pra ver bom. se a gente podia fazer. Depende. Vai ser polêmico ou não? Vai ser um pouco. Então vai com o Yuri. Não, mas Tô ele quer fazer brincando. comigo. Contigo. Quer fazer Ó, comigo. seguinte, cara, eu acho que vamos tentar de cabeça falar pra pessoa o que ela pode jogar de confiança. Porque, vamos ser sinceros, num mundo cada vez mais competitivo e mais ofertas, quem Eu já tem sei. melhor confiança, melhor produto, ganha. Eu tenho uma lista aqui. Porque, vamos ser sinceros, cara, num momento, cara, você tem que construir a confiança a qualquer momento, seja na venda. E a venda nem sempre é o primeiro ponto de contato. Sim. Então, vamos lá. Eu acho que a demonstração de skin on the game é um Skin on ponto. Transferência de autoridade. Ok, transferência de autoridade. Cara, que Prova mais? real, ou seja, passei o prova de resultado real. Ou Prova de seja, resultado. prova de resultado. Prova social, Prova social também. que é alguém falando de você, não necessariamente do teu produto. Aí, pô, o Vini é muito bom, papá. Prova social não pode ser também número de seguidores, porque Que é... sabe que tem relevância, os 85 mil seguidores, o pessoal comenta, caramba, Com tem certeza. 85 mil seguidores. Por exemplo, ó, tem um livro chamado Seven Powers. Aliás, a gente fez um podcast, eu e o Igor, sobre esse livro, que tá aqui no canal. Pode ser até um próximo para recomendar e adicionar aqui pro pessoal. Que ele fala o quê? Network Economies, que é você mostrar que você tem uma comunidade forte, que tem a ver com o número de seguidores. Network Economies é um diferencial competitivo gigantesco. Né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, faleceu recentemente. Faleceu não, brinca, Warren Buffett cara. não. Quem faleceu foi o sócio dele, né? Ai, pô, me David assusta, Munger. Matuta. Então, ele tá... Nossa, ainda tá vivo, mas se cara, que aposentou susto, recentemente, velho. o Warren Buffett. Ele fala sobre uma coisa chamada moat, que é um diferencial competitivo que a empresa tem. Uma delas é o Network Economies. Outra coisa, o Counter Positioning. É você mostrar que você está indo contra outras pessoas. Quando você mostra que o teu produto, de alguma forma, ele vai contra o que as pessoas no mercado estão dizendo, isso te mostra um diferencial competitivo e eleva a tua autoridade. Outra coisa, branding. Quanto mais você constrói marca e se você se atrela a outras pessoas que têm marca, maior é o diferencial competitivo que você né? tem. Até irracional, né? É irracional. Então, por exemplo, cara, o branding tem muito a ver, e é legal explicar isso para as pessoas, como se fosse um buquê, em que cada flor do buquê é uma coisa específica. Então, quando você vai se afiliar com algo que a pessoa conhece, por exemplo, vamos dizer que a pessoa conheça carro, e você gosta de carro.
Quando você faz um conteúdo falando de carro, o que a pessoa vai pensar? Pô, o Vinícius gosta de carro. Eu gosto de carro. Então ele se acaba gostando de você por você gostar de um assunto em comum com ele. Familiaridade, né? Familiaridade. E, além disso, Process Power, que é o quê? Você mostrar que você tem processos claros de entrega, processos claros de venda, processos de geração de resultado. Quanto mais processos você tem, maior o diferencial competitivo que você tem. Processo de entrega, seja o que for. Por exemplo, um cliente nosso que agora fez uma sociedade com a gente e que é a maior clínica de cirurgia do Brasil inteiro. São mais de 3 milhões de faturamento por mês. Foi da aceleração. Olha que interessante. Comprou um produto de 27. Reais. R$27. Amou. Comprou a aceleração e comprou 2 ciclos de high sales e depois Se tornou sócio. se tornou sócio. A gente passou eles de 1 milhão para 3 milhões por mês assumindo a liderança. E olha que interessante, cara. O que eu ia falar mesmo? Você estava falando sobre Process Power. E olha que interessante, Processo de entrega. E olha que interessante, eles têm uma defesa de um processo da metodologia pela qual eles fazem a cirurgia, eles comunicam e vendem no pré-vendas e na venda. Ou seja, um processo diferenciado de atingir um resultado excepcional na parte cirúrgica é feito através de prova, né? Eles já apresentam muita prova de antes e depois, mas também atrelado, somado a isso, um processo pelo qual a pessoa consegue atingir uma excelência na cirurgia com 7 pilares que eles fazem da metodologia própria, que é CPI, que eles colocaram ao registro, que é cirurgia plástica integrativa. E aí criaram essa metodologia que tem 7 pilares para você atingir uma cirurgia de alto nível. Uma né? boa recuperação, Sim. não ter tanta problema com cicatrização, tem uma Isso. série de coisas ali que Que é um processo deles. mitigam o risco que ela vai ter em outro lugar. Então, Que existe e é comunicado. Olha que interessante. O cara às vezes vai fazer uma cirurgia plástica. Você acha que ele vai confiar mais em fazer na cirurgia de uma pessoa que é o Zezinho, que é formado, beleza, mas não comunica, ou no da Unique, em que ele é comunicado que tudo que pode ser feito para conseguir no pré, durante e no pós-operatório ter a melhor recuperação e o melhor resultado possível. Não é? Então, nesse caso em específico, é o que dizem da rainha da Inglaterra, né? Que falava que ela não poderia ser somente humilde, ela teria que parecer humilde. Porque se ela não parece humilde, as pessoas não vão enxergar ela com a nobreza que ela tem. É o Schwarzenegger também falando. É o You need to Schwarzenegger. be good and show that you are good. Porque o Schwarzenegger passou por um Porque problema ele fala- gigantesco por ser austríaco, né? Ele tinha um fala bom- muito sobre sucesso, sabia disso? Ele fala sobre sucesso sobre isso. Sempre seja bom e sempre demonstre que você é bom. Sempre seja bom e demonstrar que seja bom. Ou seja, para você ganhar confiança, entende o ser humano do outro lado. A gente é feito para não confiar. Porque se a gente confiasse em tudo, a gente saía andando lá na pré-história e saía e ia morrer facilmente. Comendo flor estragada, né? Exato, Que gerava imagina. veneno. Ou seja, é algo pré-histórico nosso de começar não confiando. E olha que interessante, de tantas vezes você vê a mesma marca, você confia nela. Você não precisa, às vezes, nem provar nada. Às vezes é só familiaridade, repetição, familiaridade. Tem a similaridade, ou seja, eu sou similar a você, e tem a familiaridade. Já vi tua cara tantas vezes que eu confio em você. Por isso que político corrupto consegue ser eleito só de aparecer várias vezes no... Na música, o slogan, né? Mano, já vi tantas vezes, cara, confio nele. Mas por quê? Por quê? Porque já viu tantas vezes. Então, Porque, pô, você tá na TV toda vez, deve ser bom. outra coisa, aparecer no aeroporto. Cara, prova você é bom porque apareceu no aeroporto? Não, mas, pô, o cara tá no aeroporto, ele vê sua cara e tudo mais. Imagina, eu lembro de uma escola de coaching que lá atrás fazia essa propaganda no aeroporto. Achava do caramba, um outdoor gigante sobre eles. Com certeza isso aumentava a autoridade deles. Não, e quem é ruim, usa isso. Por que você que é bom não usa, não é? Hoje em dia, cara, você olha, todo lugar tem bet, não é? Cara, os caras colocam bet em tudo. Eu desci agora no aeroporto de Congonhas, no domingo, que eu fui viajar pro sul, tinha uma propaganda gigantesca de uma bet lá. Os caras se utilizam disso para conseguir vender o serviço deles lá, que é uma porcaria, né? Acaba viciando as pessoas. Por que você que é bom não usa, não é? Tudo isso.
Então, essa é o que fica de lição de casa para você. Para finalizar, tem uma frase do Bill Bonner, que é um dos sócios lá do Agora Group, que perguntaram para ele qual que era a rotina que ele, no dia a dia, utilizava para conseguir ter o resultado que ele tinha. Sabe o que ele falou? Mandar um e-mail todos os dias para minha base. Aí perguntaram, pô, que estranho, né? Porque mandar um e-mail todos os dias para minha base. Aí o que ele falou? Se eu continuar fazendo com que a minha base continue enxergando o mundo da forma como eu enxergo, eu sei que eles vão comprar o que quer que eu ofereça. E isso, para mim, é inegociável. Então, Bill Bonner falava isso. Então, se você for olhar para pessoas que têm um grande resultado com conteúdo, eu vou falar pessoas até polêmicas, que dividem opiniões no Brasil. Pablo Marçal. Cara, uma pessoa que produz conteúdo pra caramba, já vendeu de tudo e vende de tudo. Mas por construir um movimento e uma visão de mundo no conteúdo dele, ele acaba atraindo pessoas que enxergam o mundo da forma como ele enxerga. E o que quer que ele venda, desde livro, até para quase virar prefeito de São Paulo. Quase, por pouquinho não virou prefeito. Conseguiu. Outro cara, Thiago Fint. Não é? O Thiago Fint vende um universo de marca que faz com que ele consiga, cara, fazer com que as pessoas enxerguem o mundo da forma como ele enxerga. E aí a pessoa tende a comprar o que quer que ele venda. Tava falando com o Dudu, que é o cara que cuida do branding dele, eles venderam até, conseguiram esgotar o fornecimento de uma camisa social, que tinha um zíper embaixo. Porque o Fint anunciou e vendeu. A Logitech fez uma collab com ele de vender um teclado e um mouse. Esgotou a collab com o Thiago Fint. Por quê? Porque a afiliação de marca com alguém que enxerga e faz com que as pessoas enxerguem o universo de marca, como a pessoa enxerga o mundo, e vender como eu enxergo o mundo, faz com que as pessoas confiem em você. Então, acho que como a borda do conteúdo, né? Se for contar o pré-vendas como uma borda e a borda do outro conteúdo como universo de marca, como a pessoa te percebe, eu acho que seria esse ponto aí do Bill Bonner, que é fazer com que as pessoas enxerguem o mundo da forma como você enxerga. Né? Eu escuto isso de um monte de gente grande de conteúdo, eu acho que é uma verdade que agora a gente está colocando bastante em prática no nosso também. Que legal, Matuto. Então, lá na época do e-mail, o e-mail era muito relevante, né? E ainda é relevante. Ainda é relevante. Mas tem vários canais que você pode aparecer para a pessoa para gerar confiança. E o nosso desafio hoje é arquitetar, empilhar essas causas para conseguir, da maneira mais eficiente, gerar confiança de maneira intencional. Então, tem que pensar no veículo, tem que pensar no formato, tem que pensar na mensagem, porque às vezes só tem a oportunidade de falar uma mensagem. Aliás, a gente tem, né? A gente investe para aparecer para milhares de pessoas. Mas quem são e como a gente vai aparecer sempre tem que estar otimizado. E, obviamente, quanto mais barato, menos eu investir para atingir essas pessoas certas, é melhor. Né? Ou que, por exemplo, eu faço uma estratégia, né, de anúncio, de conteúdo que atinge sempre o mesmo grupamento para aumentar esse nível de autoridade, nesse nível de confiabilidade. E eu falo de outra coisa, desejo de compra. Por mais que você tenha um comercial bom, eu acho que a primeira etapa não é o desejo de compra. A gente fala de muito de desejo de compra porque a gente já está no nível de empresa que isso é muito mais necessário do que o começo. No começo você tem que saber vender, ponto. Quando você cria uma empresa maior, não existe empresa super grande sem marca. Por quê? Porque, cara, você tem que construir, depois você tem a possibilidade de construir uma reputação. Quem é pequeno tem que dominar a venda. Dominou a venda, mantém, não desiste. E hoje eu estava lá com o meu time de SDR vendo uma referência, olha que interessante, que essas pessoas não é abordado por um SDR rápido, né? Porque o nosso SDR aborda rápido aqui. Ele é abordado por 3 SDRs diferentes. Ou seja, ele vai responder algum e vai ser metralhado. E foi intencional, não foi erro, assim, o cara tem erro de CRM. Não, o cara só tá metralhando mesmo. E aí o CRM que a gente está fazendo, ele vai ser, já pedi isso, está quase indo pro ar, vai ter aquele chamado tipo Uber. Chegou um lead, o SDR vai falar, eu quero ligar para ele agora, e vai ligar para ele imediatamente, senão ele passa para outro. E aí depois pode ter várias pessoas no primeiro dia entrando em contato com esse cliente. Legal, até que essa pessoa responda. Isso aí. Principalmente para leads mais qualificados, né? Boa. Não, maravilha. Cara, então se você
que tá nesse vídeo aqui para conseguir entender melhor como é que você consegue gerar um cliente na reunião de vendas que está mais pronto para comprar, basta você listar tudo que a gente falou aqui e executar na tua empresa, que eu tenho certeza absoluta que você vai vender muito mais e vai conseguir trazer um lead que está muito mais pronto para comprar durante a reunião. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui e ainda não é inscrito, cara, a maior parte das pessoas que participam e assistem o nosso canal não são inscritos, sabia? É mesmo? A maior parte. Eita. O que a pessoa precisa fazer? Cara. Cara, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos quando sair do podcast comercial Faixa Preta e assiste outros para que o YouTube também entenda que você gosta desse conteúdo que é relevante para você. Curte aqui também, né? Mostra para mais pessoas e comenta aí novos temas. Cara, eu acho que assim, faz na ordem, né? Primeiro se inscreve, curte e depois comenta aí os temas que você gostaria que a gente comentasse ou falasse aqui no podcast comercial Faixa Preta. Maravilha? Então, eu vou fazer um último convite aqui para você que está assistindo até o final, é de você apertar no primeiro link da descrição para conseguir preencher um formulário para um diagnóstico comercial gratuito, que é uma reunião de mais ou menos 1 hora ali, 40 minutos a 1 hora, em que a gente vai entender o teu momento, entender como que de alguma forma a gente consegue te ajudar, seja durante a reunião ou então com algum produto, caso faça sentido. Para você conseguir ter acesso a esse diagnóstico, basta apertar no primeiro link da descrição e preencher um formulário com o teu nicho, o modelo de receita que você tem, se você é sócio ou colaborador, e no final colocando seus dados pessoais para que a nossa equipe entre em contato com você. Tá bom? Então vai lá, aperta e preenche, que vai ser bem legal fazer esse diagnóstico com você. O nosso especialista vai estar aqui pronto para conseguir te receber super bem. Maravilha? Fechado. Te vejo no próximo comercial Faixa Preta para elevar o seu nível de comercial e tornar a sua empresa uma empresa muito lucrativa. Bora! Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.